Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo meu. Se você não me conhece, meu nome é Janice. Eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam a noite toda, mesmo que eles sejam bem novinhos. Assim como eu fiz com os meus 4 filhos que passaram a dormir a noite toda antes mesmo de completarem 3 meses de vida. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre amamentação. Pois é, por quê? A amamentação, diz respeito à alimentação do bebê. E a alimentação é saúde. E um bebê sem saúde não dorme bem a noite toda. Você dorme resfriada, gripada, com dor? A gente não dorme, né? Da mesma forma o bebê. Então, se o bebê não tiver saudável em todas as outras áreas, em todos os outros aspectos da vida, né, do organismo físico dele, é bem possível que ele não vá dormir bem à noite. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu recebi um pedido de ajuda, em forma de comentários no meu canal do YouTube, que eu vou ler para vocês. Diz assim: Janice, me ajuda. Tenho um bebê de 11 dias, estou com vários problemas e o primeiro é que minha produção de leite é escassa demais devido a uma cirurgia. Então, estou dando complemento, porém não quero deixar de dar o peito. E aí ela termina de explicar a situação, né? E fazer o pedido de ajuda, porque no final das contas ela acredita que essa produção escassa de leite está influenciando e está assim nas noites de sono do bebê dela. E aí eu coloquei aqui embaixo, falei para ela, falei assim, olha, ajuda, faz isso, mas eu falei assim, não, vale a pena a gente fazer um vídeo sobre isso. Primeira coisa, a gente tem que lembrar, tem que considerar que o bebezinho dela tem 11 dias. Ou seja, ciclo circadiano ainda não está bem estabelecido, os mecanismos, o aparelho digestório dele ainda não está bem desenvolvido, bem amadurecido para poder fazer, garantir que ele vai passar uma noite inteira sem precisar mamar. Então ele ainda é muito novinho, ele ainda vai acordar na madrugada para se alimentar. Assim também todos os outros mecanismos de sono desse bebê de 11 dias ainda não estão maduros para que ele possa dormir a noite toda, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas levando também em consideração a parte do pedido de ajuda, que ela fala da preocupação sobre a produção escassa de leite, eu resolvi trazer para vocês aqui, então, algumas dicas, algumas experiências minhas, algumas experiências de pessoas conhecidas minhas, né, para que você veja aí se alguma dessas informações, dessas dicas, desse pensamento vai te ajudar. Então, antes de passar essas dicas, eu queria te passar o meu pensamento, a minha filosofia, que é o seguinte: eu acredito demais num Deus criador, perfeito, criador de todas as coisas, criador de todas as coisas de maneira perfeita. Só que o que acontece? Por mais que você não acredite, por mais que você conhece a história, né? O homem caiu, ele errou, né? E quando ele cai no erro, ele não cai sozinho, ele traz toda a humanidade, ele traz toda a criação. Algum tempo depois, Jesus vai dizer no Evangelho, neste mundo nós teremos aflições. E algumas dessas aflições, elas são físicas, né? Nós temos as doenças, nós temos as dores, nós temos sofrimentos físicos no nosso corpo. Então, também esse Deus criador, perfeito, Pai de todos nós, permite ao homem o conhecimento de formas, né? A criação de mecanismos para aliviar também essas aflições físicas pelas quais nós passamos. Então, conhece a medicina, vem os medicamentos, antibióticos, anestesias, cirurgias e todos os tratamentos. Só que, para mim, tudo isso que é criação do homem para poder aliviar a aflição de uma criação caída, né, de uma natureza caída, não pode ser melhor, ser a regra do melhor do que aquilo que Deus criou.
Isso eu sempre pensei, isso já tem muito tempo que eu tenho esse pensamento. Mas quem colocou isso em palavras recentemente, né, que eu tenho assistido, foi a Mayra Cardi. Mayra Cardi, não sei como é que fala o nome dela, não conheço bem a pessoa, né? Que ela falava exatamente isso. Eu vi um podcast que ela mencionou isso e que eu concordo muito com ela. A gente pega aquilo que é criado pelo homem para aliviar a dor da queda, né, o sofrimento, a aflição da queda, e transforma aquilo na regra. Por exemplo, recentemente eu vi uma médica pediatra falar que a vitamina D é super importante para as crianças, que as crianças precisam muito de vitamina D, mas olha, ela dizia, né, não pode tomar sol não, tem que tomar, não sei se era gotinhas, sei lá, o complemento, o suplemento, tem que tomar aquela vitamina D que você compra na farmácia. Gente, isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça que uma fabricação, né, sintética possa ser melhor. Ah, e vendável, né? Que oportuno, né? Dizer que tomar vitamina D é melhor do que tomar sol. Isso não entra na minha cabeça. Dizer que algo comercial, vendável, que sim, existe para aliviar aquela parte da natureza que não está perfeita, aquela parte que está caída, isso não pode ser a regra, para mim, na minha consciência, na minha concepção, não pode ser, vias de regra, melhor do que aquilo que Deus fez, melhor do que aquilo que Deus criou. Então, a vitamina D é muito importante para as crianças, para os bebês? Sim. E qual é a fonte de vitamina D que nós temos na natureza, né? Feito pelo Deus perfeito? É o sol. É claro que existem doses, momentos, já falei isso num outro vídeo. Sim, existem doses, momentos, não é ilimitado, porque também é caído, né? Porque também é um mundo de aflição. Então você vai cair numa outra aflição se você não dosar essa quantidade de sol que você toma. Agora, dizer que o sintético comprado em farmácia é o melhor, isso aí eu não acredito. Janice, por que essa pregação toda? Por que você, né, tá assim filosofando demais? Porque eu vou falar para vocês agora, eu vou dar 5 dicas, cinco dicas de como aumentar a produção de leite. Mas essa é uma teoria, esse é um conceito que eu tenho em mente e que eu queria passar para que vocês levassem isso em consideração na hora de fazer as suas escolhas. A gente tem meios sintéticos, né? Existem os hormônios sintéticos. O hormônio é uma substância produzida no nosso organismo para determinada função. Se o nosso organismo está caído, não está produzindo, a gente pode comprar em farmácia, né? A gente pode receber a prescrição de um médico e fazer uso desse hormônio fabricado. Agora, se o organismo produz naturalmente esse hormônio, por que não buscar formas de regular isso de maneira natural, tá? Vamos dar um exemplo aqui da pílula anticoncepcional. Para quem não sabe, isso é uma bomba de hormônio sintético. Não são altas dosagens não, tá? São altíssimas dosagens de hormônio sintético. Ora, mas você é capaz de regular a sua fertilidade por meio da autorregulação dos seus hormônios, de maneira natural, por meio até do autoconhecimento do funcionamento do seu organismo. Você é capaz de regular a sua fertilidade. Então, por que não procurar, né, esses meios naturais, essa forma natural, essa forma feita pelo Criador perfeito, né? Por que não usar o mecanismo que veio do perfeito, ao invés de buscar esses mecanismos que são consertos, que são paliativos daquilo que o homem fez cair do perfeito, tá? Então, eu queria passar esse pensamento meu para que você pense aí com você, se faz sentido, se não faz sentido, na hora de você escolher as opções que eu vou te dar. Então, a primeira opção é a própria sucção do bebê. Então, há muitos anos, gente, eu era solteira, há mais de 20 anos atrás, eu ouvi que estava sendo desenvolvido, que tinha sido desenvolvido com sucesso, um método
em que mães adotivas conseguiam amamentar os seus filhos adotivos no peito. Coloca uma sonda, o bebê vai sugar aquela sonda, né? Coloca uma sonda no peito da mulher, da mãe, o bebê vai sugar o peito, vai se alimentar pela sonda, mas depois de alguns dias ela mesma começa a produzir leite. Ora, se mães adotivas são capazes de produzir leite, quanto mais a mãe biológica do bebê, né? Então, quando ela fala, olha, tem uma realidade caída ali, ela precisou de uma cirurgia, né? Não é uma realidade do paraíso, é uma realidade desse mundo. Precisou passar por uma cirurgia e a produção de leite ficou escassa, então a primeira sugestão é que o bebê mama. E vocês vejam que ela tá insistindo para que o bebê mame, né? Eu não quero tirar o peito, eu tô sendo obrigada da fórmula, mas eu não quero tirar o peito. Então, a primeira indicação, a primeira dica, a primeira sugestão para aumentar a produção de leite é fazer com que seu bebê sugue o seu peito, estimule o seu peito. Inclusive, você mesma pode estimular o peito para que aumente a produção de leite materno, tá? A segunda dica, a segunda sugestão é que todos os médicos falam que é o consumo, o aumento da ingestão de água. Então, consumir bastante água, beber bastante água, eles dizem que é o melhor para a produção de leite. Eu não vou ficar discorrendo sobre isso aqui, você já deve ter ouvido demais isso nas suas orientações, pré-parto, pré-nascimento do seu bebê, mas é isso mesmo, tá bom? A terceira dica natural eu não experimentei, foi a minha irmã que me passou, mas eu já não estava mais tendo filho, né? Ela experimentou e ela falou assim, Janice, aumenta muito a produção, que é o consumo, a ingestão de alfafa, tá? Então, se você tem alfafa aí na sua cidade, se você encontra alfafa, né, experimente e veja, comprove, né? Minha irmã confirmou, eu não sei com quem que ela aprendeu, não sei se foi com o médico, se foi, não sei, não me lembro agora, ela até me contou, mas eu não me lembro, tá? Então, veja se você faz esse teste e você confirma em você, né, que a ingestão de alfafa aumenta a produção de leite. E aí, vamos para as dicas já não naturais, né? Vamos para as sintéticas, vamos para a inventada pelo homem, né? O que acontece? A produção de leite, estimulada pela sucção ao seio da mulher, o cérebro, né, entende, caramba, o peito dela está sendo sugado, ela está amamentando, precisa produzir leite. Então, manda um comando para as glândulas e as glândulas produzem um hormônio, que é o hormônio que vai produzir o leite materno. Esse hormônio se chama ocitocina. E assim como vários outros hormônios, inclusive a pílula anticoncepcional, você consegue comprar ocitocina em farmácia. Calma lá. Tô mandando ninguém sair correndo para comprar remédio em farmácia, não. Aliás, desestimulo, vamos lembrar de todo o conceito, né, de toda a filosofia que eu passei até aqui e dos 3 meios naturais, como eu tô falando, que eu acho que deve ser a primeira opção. Mas, como por exemplo no caso dessa mãe, né, que dadas as condições dela, ela tá tendo que complementar o leite materno com fórmula. Então, já que você vai ao médico, já que o médico vai prescrever, né, uma fórmula, um leite em pó, um complemento para o bebê tomar, por que não tentar também consultar um médico sobre a possibilidade de você, mãe, fazer uso desse hormônio artificial, desse hormônio sintético, comprável em farmácia, né? Fica aí a sugestão, lembrando que não estou prescrevendo ocitocina para ninguém, não estou estimulando ninguém, pelo contrário, que fica aqui registrado que eu sou contra ser essa a primeira opção. É medicamentosa, precisa de prescrição médica, mas, como eu falei, já que vai passar pelo médico para ver a prescrição da fórmula que vai dar para o bebê, quem sabe essa opção para a mãe, né? Ao invés de dar algo fabricado, algo enlatado, envasado para o bebê, por que não fazer uso em você? De repente, é uma opção mais desejável.
E a última opção, como eu falei, são 3 naturais, uma sintética e uma tóxica. Deixa eu explicar como é que eu descobri essa tóxica e depois vocês vão entender por que eu tô chamando ela de tóxica. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu ouvi uma pessoa falar assim para outra: "Ah, guarda isso daqui porque fulana tá amamentando e isso aqui dá muito leite". E aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro ainda quem foi que falou, eu lembro quem era a moça que estava amamentando, eu lembro, eu conheço o bebê que estava sendo amamentado. E aí isso ficou na minha cabeça e eu cresci. Quando você cresce, né, que você estuda e tal, então isso é mito, não, isso não existe, esse negócio aí de que isso dá leite, isso é mito. E também eu nunca mais ouvi falar isso. Tanto que essa pessoa que falou disse: Janice, eu nunca soube disso, eu nunca falei. Eu falei: falou, que eu me lembro muito bem, eu nunca esqueci dessa história. Só que pra mim, depois de adulta, passei a acreditar que aquilo era mito. Eu só acreditava na água, que era o que os médicos falavam pra mim. Não, pra dar leite tem que tomar muita água, tem que tomar muita água. E a ocitocina eu cheguei a fazer uso, mas não porque o meu leite fosse escasso. A médica prescreveu por precaução, prevenção. Quando eu vi que eu não precisava, eu deixei de fazer uso. Mas eu cheguei a usar nas primeiras semanas, nos primeiros dias, sim. Bom, então eu não acreditava nesses mitos, né? Só acreditava na água. Um belo dia, uma madrugada, eu acordo com o peito estourando, assim, derramando. E eu falei: mas engraçado, ele mamou na hora, agora era para ele mamar só de manhã. O que tá acontecendo? Não, eu acordei, mas é só de manhã que ele vai mamar. Tentei dormir de novo, mas eu não consegui. Eu tive que levantar e pegar o Lucas, meu bebê, e botar ele para mamar na madrugada. Ele já estava dormindo a noite toda. Tive que botar ele para mamar na madrugada, porque eu não estava aguentando o tanto que meu peito estava cheio, doendo e derramando. Passou. Mais alguns dias, outra madrugada, do mesmo jeito. Falei: mas gente, o que aconteceu? Passou. Mais alguns dias, outra madrugada. Só que aí eu observei um padrão. Era sempre a madrugada de domingo para segunda. Depois que eu observei esse padrão, eu falei: peraí, então eu tenho que achar o que acontece de diferente no domingo, que as madrugadas de domingo para segunda eu acordo com o peito cheio. O que muda na minha rotina que está produzindo leite e eu não estou percebendo? Mais água? Só que eu tô tomando tanto mais água assim no domingo, mas por que eu tô tomando tanta água? Eu fui investigar. E aí me veio uma desconfiança. Falei: ah, tal coisa muda no domingo. O que eu fiz? Próximo domingo, eu não fiz uso daquilo. Acordei na madrugada? Não acordei na madrugada. Falei: beleza. Uma quarta-feira, fiz uso. Acordei na madrugada? Acordei na madrugada. Falei: ok. Passou mais alguns dias, fiz uso disso pela manhã. Meu peito encheu pelo meio-dia? Muito. Encheu. Muito. Aí eu matei a charada. O que acontecia? Nas noites de domingo, por aquela época, por aqueles dias, eu chutei o balde para preocupação com a toxicidade. E quando a gente voltava da missa, a gente pedia pizza e eu comecei a pedir Coca-Cola, que eu não tomava. Quando eu comecei a tomar Coca-Cola, domingo à noite com a pizza, começou a acontecer esse enchimento, né, repentino do meu... Não é tão repentino, né? Era na madrugada. Tomava ali por volta de 9, 10 da noite e 2, 3 da madrugada eu acordava cheia de leite, trazendo o menino para mamar em mim, porque eu não estava conseguindo dormir de tão pesado, de tão duro que estava o meu peito de tanto leite. Então, também não recomendo, né? Como eu falei, é tóxico. Mas aconteceu, né? A Coca-Cola é tóxica, mas aconteceu. Fica a dica, fica o meu raciocínio, fica as minhas convicções, ficam as minhas filosofias para que você pense aí, veja se te ajude. E espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Antes mesmo de completarem 3 meses de vídeo. Antes meses de... Por exemplo, recentemente eu vi uma médica pediatra falar que é muito importante as crianças tomarem sol para o desenvolvimento, para... Não, muito importante tomar sol, não. Deixa eu só botar aqui, senão...
tá? Eu já vi há poucos... Eita, peraí, meu canal aqui ainda tá ligado. Deixa eu fechar aqui.